Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, mais um dia segundo a fé opera em nós, do qual ele nos concede espírito de ousadia, intrepidez, jamais covardia. E nós perseveramos dia após dia, segundo ele opera em nós. A Bíblia diz que ainda exteriormente estejais abatidos, o interior se renova constantemente. A, a sua misericórdia e benignidade é o fato de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra o ungido de Deus Cristo, assim como Faraó, que Deus permitiu o embrutecimento do coração, onde através daquelas pragas e quando se cessava, logo ele esquecia e o seu coração embrutecia mais ainda. E pela confiança no seu numeroso exército, confiando em carruagens e cavalos, foi grandemente humilhado, onde a Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Ele é aquele que tudo contempla. Por isso temos que aprender daquele que é manso e humilde de coração, Jesus Cristo. A mensagem da cruz é que confronta o pecado, do qual ele nos disse hoje, porque muitos não creem não creem em Jesus Cristo e estão segundo o pecado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, primogênito na ressurreição, e de primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus, o dom gratuito que ele nos concede é a vida eterna, a sabedoria, do qual quando o tememos, que é o seu princípio, e ele nos concede o entendimento do alto, do qual somente com o entendimento do alto, sem hipocrisia, é que se alcança o desviar do mal, do qual é o fim de todo homem, é ter o temor e desviar do mal. Cabe a todo ser humano perseverar segundo esta fé, segundo os frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, do qual ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando ali eles apanham uma mulher na prostituição e dizem: pela nossa lei podemos apedrejá-la. E ali não permaneceu nenhum, desde os mais velhos e os mais novos, todos saíram. E Jesus disse: onde estão os seus acusadores? E ele disse: vá e não peques mais, porque ele disse: eu venho, todos que seguem segundo o mundo estão condenados, mas ele disse: eu não vim, eu vim salvar, né, porque ele julgará. A Bíblia diz que toda língua confessará que ele é o Senhor, todo joelho se dobrará. Aqueles que alcançarem ainda em vida têm os seus pecados perdoados pela expiação do sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. O vinho definitivo, a água transformada no vinho novo, que era espírito e água, que é a palavra, agora água, espírito e sangue é um só, do qual ele está nos dizendo hoje. O conselheiro é aquele que convence o homem do seu pecado, dos seus maus caminhos. O vinho novo, a palavra transformada no vinho definitivo, faz expiação pelos pecados e através da perseverança, segundo as advertências do Espírito Santo, se permanece no caminho, e ouvinte e praticante do Evangelho, do qual ele disse, se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos,
se vós ainda tenhais o seu Espírito. Porque os dons são irrevogáveis, mas se já não se opera segundo o amor, o dom supremo, o dom de caridade, piedade como fonte de alegria, nada adianta. Temos que, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a benignidade. Não se deis vencido pelo mal, mas venceis o mal pelo bem. Jamais devemos aborrecer todo tipo de mal e apegar ao bem. Sujeitai a Deus, a Cristo, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo ele opera em nós, tudo ele executa, o seu operar e efetuar. O amor de Deus nos excede todo o entendimento, guardando nossa mente e coração em Cristo Jesus, do qual nos concede poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Cabe a nós usar das armadilhas, das armas das nossa milícia, da qual são poderosas e não terrenas, para destruir fortalezas, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades. Jesus, quando envia ali os discípulos para uma missão, ele diz que via Satanás como que um raio caindo do céu. E assim, cabe a nós combater um bom combate, segundo a fé opera em nós, e expulsar aquele que já está condenado. Todo principado e potestade está caindo por terra em nome de Jesus. O povo está sendo unido num só propósito, num só coração, numa só mente, da qual Jesus tira toda a dureza do coração e restaura num coração de carne, e é aquele que purifica através do crisol do fogo, assim como o crisol é para o ouro e para a prata. Ele é aquele que está provando a qualidade das obras de cada um segundo o fogo, segundo o batismo no monte de Sião, do qual ele despojou, venceu todos os principados e potestades, todos os governantes. A Bíblia diz que o cabeça são aqueles que as autoridades que governam, a cauda aqueles que anunciam inverdades. E ele é aquele que muda os tempos e as estações, ele é aquele que rebaixa a um e promove a outro, se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. A Bíblia diz: não temas quando vês uma província com as leis violadas, porque sempre tem um que vigia acima daquele que vigia, tem outro que é acima de todos, que se opõe àquele que se exalta. A Bíblia diz que homens obstinados pelo sucesso sentiriam-se o maior dos homens, e ele é aquele que os vence com o sopro da sua boca, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, e o ministério da iniquidade é aquele que está sendo extinto, que está caindo por terra, aqueles que acumulam iniquidade sobre a iniquidade. Porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que são sábios. Deus pega as coisas fracas para confundir os que dizem que são fortes. Aqueles que se julgam fortes, cuide para que não caiam. Aqueles que se tiverem de gloriar, antes gloriar em vossa fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que Ele nos aperfeiçoa, sua graça nos basta. E assim nós perseveramos segundo ele opera em nós o seu efetuar e querer, combatendo um bom combate, aborrecendo todo tipo de mal, toda vã filosofia, da qual Jesus diz que aqueles que confiam em seus próprios deuses serão confundidos e envergonhados, as nações que amotinam em vão, porque são impossíveis de os salvar. Aqueles que se apoiam em entendimento de próprios olhos, que apacentam a si mesmo e fazem discípulos para si mesmo. Grande é a queda e a ruína para aqueles que assim perseveram, mas nós não somos dos traidores na fé,
mas somos daqueles que anunciamos o Evangelho, a mensagem na cruz, do qual foi um alto preço pago ali na cruz, o elo da perfeição, da qual, através do único sacrifício, se alcançou o elo da perfeição. Um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que o sangue dos bodes. Prova de que foi necessário aquele alto preço ali na cruz, que a lei não foi possível de alcançar o elo da perfeição. Pela lei, se tropeça em algum ponto, está cometido desobedecer aos todos os mandamentos. Pela graça sois salvos cumpridores. A fé de maneira alguma veio anular a lei, mas ela é cumpridora da lei. E em Cristo nós somos cumpridores. E assim nós anunciamos aquilo que não nos é próprio, mas aquilo que Ele coloca em nossa boca. Porque profecia meramente humana não se cumpre. E esta é a forma de conhecer aqueles que servem e os que não servem. Pelas suas obras os conhecereis, pelos seus frutos os conhecereis. Porque não existe árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. E árvore não produz bons frutos, ramo por si mesmo, somente através da videira verdadeira. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. Outra vez vereis aqueles que dizem que servem, mas não servem, porque ele é aquele que tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Tudo que foi dito entre as recâmaras, entre os quartos, é revelado no alto dos telhados. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E em mais um dia perseverais segundo ele opera em nós, perseverais segundo as suas obras de justiça, porque ele é fiel. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. A Bíblia diz que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe aquilo que nós havemos de pedir, e ele é aquele que está sempre tendo o seu zelo para conosco, assim como Deus demonstra o amor pelo Filho amado. Este é meu Filho amado, que me regozijo, que me comprazo. Aqueles que seguem segundo o que o Filho disse, e de anunciar o Evangelho a toda criatura, aqueles que assim perseveram, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. A família de Jesus Cristo, por adoção, através dele somos feitos filhos do Deus vivo, tornamos casa, edifício, lavoura do Deus vivo, tornamos a própria justiça de Deus, isso nos é imputado como justiça. E quando consagramos a nossa vida a Ele, como Ele nos disse hoje, os planos vão bem sucedidos, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Ele é aquele que cumpre em nós as promessas, da qual Ele é aquele que nos revela através de sonho, e todas se cumprem, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E em mais um dia, Jesus, nós somos aqueles que aguardamos em Ti, esperamos em Ti, depositamos a nossa confiança em Ti, e somos gratos porque o Senhor tem nos acrescentado tudo aquilo que nos é necessário. Continue exercendo o direito, continue nos restituindo tudo aquilo que é nosso por direito. A Bíblia diz que tudo aquilo que o devorador, tudo aquilo que o inimigo roubou de nós, o Senhor é aquele que nos restitui, assim como foi na vida de Jó. Que o Senhor entre com a restituição na vida daqueles que perseveram segundo a sua verdade, que é viva e eficaz. É o que nós te pedimos em mais um dia. Continua purificando o templo através do anjo do concerto sobre todo mundo, derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela de comércio de ladrões. Aquele que roubava, não roube mais, assim está escrito. Sobre todo mundo, a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida,
Ásia, Oceania e Europa. É o que nós te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.